Olá, você que nos acompanha toda semana pelo YouTube da CIPA. Estamos chegando aqui com o nosso ACIPAcast, um podcast que conta histórias, trajetórias, que debate assuntos importantes para você empresário, para você empresária de Palmas. Hoje, a nossa edição, vai falar de um tema importantíssimo. Já pega papel e caneta, já anota aí para não perder alguns insights, porque o bate-papo hoje é importante, é sério e é bem educativo. E vai ajudar você, empresário, empresária, você associado e associada. Porque eu estou aqui com uma convidada muito especial, ela que é responsável e fundadora do Instituto de Consultoria e Gestão Pública, que é o ICOGESP. Está aqui comigo participando hoje do nosso programa, a Lidiana Barros. Lid, chega para cá. Como é que tá? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Uma satisfação enorme fazer parte da CIPAcast. Estava olhando tantos empresários ilustres que estão naquele hall de pessoas que já foram entrevistados por você. E eu acredito que isso, além de ser um instrumento de acesso à informação, presta um serviço enorme também à sociedade, nos mostrando o caminho, a jornada que cada um percorreu a chegar até aqui. E eu fazer parte disso, para mim, é uma honra. Eu agradeço. Seja muito bem-vinda. Em nome da CIPA, do presidente José Madeira, dos diretores, a gente recebe muito bem. E antes de falar do ICOGESP, eu quero falar da Lidiana Barros. Quem é a Lidiana Barros? Conte-nos. Sou uma pessoa que adoro trabalhar com pessoas. Gosto de ouvir a história das pessoas. Gosto de ser um instrumento de transformação na vida das pessoas. Gosto de ser um acesso, uma ponte para o conhecimento e que isso transforme a vida delas. Todas as vezes que eu escuto um retorno, uma fala, nesse sentido, eu reafirmo meu propósito de vida, que é trabalhar com pessoas e ser instrumento de transformação na vida de pessoas. Muito bom. E falar de pessoas, se conectar com pessoas, tem sido tão desafiador ultimamente, né? Na época das redes sociais, de muitos excessos, de tantas telas. Mas, Lidiana, me conta, e como que na sua trajetória profissional você se tornou fundadora do ICOGESP? Adorei a sigla. Pois é. Nós trabalhávamos com assessorias jurídicas em municípios, executivo e legislativo. Certo. Desde que eu formei, eu retornei para trabalhar nessa área, assessorando, para que as gestões tivessem um resultado positivo, assim, muito mais na área administrativa do que no contencioso. A partir daí, nós observávamos que não bastava ter um bom assessor jurídico, se as pessoas que estavam no fluxo do processo, atuando dentro dos processos, também não soubessem o que estavam fazendo e por que estavam fazendo aquilo. Então, eu comecei a conversar com os presidentes de câmaras, com os prefeitos, precisamos treinar toda a equipe. A equipe toda precisa entender o processo, precisa saber o que está fazendo, a responsabilidade do que eles estão assinando, a responsabilidade do que eles estão desenvolvendo, para que, a partir do momento que eles se sintam seguros, o resultado vai chegar na ponta, que é nas pessoas que mais interessam por aquele serviço, que são os munícipes, são os cidadãos. Uma prefeitura, um servidor bem qualificado, uma estrutura administrativa bem qualificada, repercute em redução de custos, ganho de tempo e excelência no serviço, eficiência e efetividade. E vai na ponta, o resultado chega muito mais rápido, muito mais barato e muito mais efetivo. Nossa, muito bom, bacana. Falar em gestão, né? Gestão pública, a gente vê diariamente várias notícias, infelizmente, de contas reprovadas, né? Com ressalvas. É um desafio administrar e fazer gestão hoje, né? Você, enquanto ICOGESP, o que você observa no cenário atual aqui do Tocantins, no gargalo das gestões aí, nas consultorias que vocês fazem, que vocês acompanham? Conheço muitos gestores e gestoras com a maior boa vontade, com ética, com desejo de fazer a coisa acontecer. Realmente é porque é desafiador hoje administrar. Os recursos são escassos, é preciso fazer algumas decisões estratégicas no que focar. Então, eles têm plano de governo, mas eles têm uma sociedade que é carente, que necessita daquele recurso. Então, é por isso que é necessário ter uma equipe muito bem qualificada, porque ela consegue desenvolver um excelente trabalho com os poucos recursos que tem. Então, a maioria dos gestores que capacitam suas equipes, que a gente tem acesso, os resultados são ótimos. A gente não vê essa situação de reprovação de contas. O que acontece muitas vezes não é má fé, é a falta de conhecimento. E é nisso que a gente entra. A gente é essa ponte que auxilia no desenvolvimento, no treinamento e dando condições para que esses servidores possam trabalhar com eficiência. Muito bem. Lidiana, puxando para o nosso público-alvo, que são os associados e associadas e o público empresarial, o que o Instituto vem oferecendo ao longo dos anos para esse público da área empresarial?
como nós chegamos na CIPA, né? É muito bacana essa história. Quando eu participei do primeiro Empretec, foi a virada de chave, foi divisor de águas para mim dentro da associação comercial, dentro do público privado, vamos dizer assim, porque eu tinha um olhar muito da área pública, eu tinha uma visão muito do público, isso era para mim assim quase que completo. Quando eu comecei a olhar a área do privado, isso meio que me chamou a atenção e eu me apaixonei pela área privada. Legal. Só que me despertou a partir das ações da CIPA, e por isso que é tão importante estar dentro do ecossistema. Pertencer, eu tenho a sensação de pertencimento hoje da CIPA. Quando eu vejo o convite, vamos num café, para mim ali eu largo todos os meus compromissos, só se for inadiáveis, mas eu quero pertencer àquele momento, eu quero ouvir a história daquele empresário, eu quero entender como funciona a vida dele, de repente o desafio que ele tem é um que eu estou passando também, ele pode me ajudar. Então, no Empretec, eu deixei de ser essa cabeça técnica, essa pessoa técnica que olhava só para a área técnica e comecei a olhar para a área de gestão. Né? Como que funciona a gestão de uma empresa, quais são as ferramentas necessárias para a gente crescer, manter-se e prosperar dentro do negócio privado. Então, a partir disso aí, a gente começou a trabalhar, eu ouvia muito dos gestores, eu quero comprar do meu público interno, eu quero comprar, eu quero gerar riqueza dentro do meu município, eu quero vender, eu quero que alguém me venda e tenha condições de entregar, eu quero que quem me venda tenha toda a documentação, que a legislação me obriga que eu compre daquela pessoa que tenha. Então, eu pensei, eu posso treinar também o empresário, ele está perdendo um maior mercado, que o mercado que compra o tempo inteiro, que não deixa de comprar, não deixou de comprar na pandemia, compra de tudo, e às vezes o consumidor interno, o empresário, ele tem um pavor, um medo assim absurdo de vender em licitação. Mas, assim, a Ecogesp, nessa proposta, dentro da área privada, a gente desmistifica muito dos que é medo, sem conhecimento, né? Se você lê o edital, se você entende as regras do jogo, como funciona, você consegue ir seguro para uma licitação, você não precisa cair o seu preço, você pode prestar o serviço com o seu preço que você pratica, você pode destinar X parcela daquilo que você produz e você pode ter um mercado que paga e paga direitinho. Então, a minha história dentro da associação comercial e a minha fala dentro da área privada é trazendo esse público mais para perto do público, para ele entender como funciona e, com isso, ele ter segurança para participar desse processo licitatório. Muito bem. Lidiana, quando a gente fala em micro e médias empresas, falar de gestão de empresa também é um dos maiores gargalos, né? O que o Ecogesp consegue acompanhar nesse sentido? Que tipo de suporte e apoio vocês podem oferecer para as empresas que estão nesse estágio? Então, a gente consegue dialogar com ele para entender qual é a expectativa dele, né? O que ele quer vender. Eu tenho um produto dentro da minha empresa que eu gostaria de vender, ou eu tenho o próprio produto da minha empresa. Vamos dar um exemplo aí de quem trabalha com manutenção de ar-condicionado. É uma pequena empresa, às vezes é um empresário individual e ele quer vender para o governo. Existem várias oportunidades, inúmeras oportunidades para ele trabalhar dentro da administração pública. Tem plataformas hoje que fornecem para ele condições que ele possa acessar e concorrer diretamente naquela plataforma. A gente fala sobre Contrata Mais Brasil, inclusive a gente vai desenvolver um evento recente que vai falar sobre isso, mostrar as transformações digitais, como esse empresário, microempreendedor, ele pode participar desses processos licitatórios e ter nisso aí um ganho a mais dentro da empresa dele, né? Uma renda a mais, aquilo que pode até, de repente, alavancar ainda mais o negócio dele. O Ecogesp trabalha com cursos, capacitações, montando turmas, né? É isso? Na sua visão, como fundadora, como responsável pelo Instituto, qual que é o papel que as capacitações têm hoje para quem está à frente de um negócio, para quem está empreendendo, para quem está ampliando, para quem está gerando emprego e renda? Total. Eu penso que o conhecimento ele é algo extraordinário. O conhecimento ele tira qualquer pessoa de uma situação vulnerável, ele te leva para o topo, ele te leva para alcançar os objetivos da vida dele, ele leva você para alcançar tudo aquilo que ele sonhou para ele almejou na vida dele. Isso eu tenho um retorno de servidores nesse sentido, né, que fala que mudaram a vida, que hoje ela conseguiu acessar mercados, ela consegue trabalhar em qualquer local, né, e nisso aí a Ecogesp sempre pensa como a gente vivenciava municípios pequenos, de 1.300 habitantes, 2.000 habitantes, e a gente vivenciava quando é que essa pessoa teria oportunidade de ir para um grande centro capacitar.
Era muito difícil isso acontecer. Então, nós resolvemos trazer para Palmas grandes eventos, como nós vamos elaborar agora em abril. Nós temos um seminário que atrai os maiores palestrantes do país. E a gente traz pequenos eventos dentro da nossa sede, da nossa empresa, que tem um espaço até 30 pessoas. Vai ser agora em abril? Agora Já conta tudo pra gente aí. Qual o tema, como é que vai ser? Agora, em abril, nós vamos fazer a 3ª edição do Seminário Técnico de Contratações Públicas, que é o maior evento de contratações públicas do estado do Tocantins, onde nós vamos trazer os maiores palestrantes do país e nós queremos dialogar de maneira real, prática, objetiva, falando a linguagem dos municípios, dos órgãos, sem teoria, na prática, objetiva. Como é que é o seu dia, o que as ferramentas, novas ferramentas de transformação digital está aí trazendo, seja a Marketplace, seja a Six, seja a plataforma Mais Brasil, o que ela tem de inovação, como a pessoa pode acessar naquela plataforma. Eles chamam até do Amazon público, né? Que são um mercado, né? Um supermercado digital. Como a pessoa pode acessar e ela colocar o produto dela lá e ela vender. Isso tudo vai estar disponível e acessível para o pequeno, para o microempreendedor. Nossa, isso aí, bom. às vezes, ele nunca está nem sabendo disso, porque ele é envolvido no dia a dia das atividades. E esses eventos, antes, eles não circulavam aqui para a nossa região. A gente não tinha um evento de grande porte na nossa região. Então, o nosso propósito é colocar Palmas no mapa, né, o Tocantins no mapa dos grandes eventos na área de contratações públicas, porque esse mercado ele movimenta milhões, bilhões, trilhões e muitos zeros nisso aí. E isso tudo pode ser feito da maneira mais segura e correta, desde que você entenda as regras do jogo. Você precisa entender como funciona para você participar e ter segurança. Isso aí que a gente trabalha. Quem está assistindo, que é associado, que é associada, que é empresário, que é empresária, como é que pode se inscrever, participar? Nosso site, www.coges.com.br. Lá você acessa todos os nossos treinamentos. Alguns são específicos para a área pública, mas a área privada é muito bem-vinda, porque quando a gente faz treinamento e os dois lados estão dentro da sala de aula, a gente consegue enxergar como um todo. Hoje, a área privada ela não pode ter tida isolada. O poder público precisa entender que ela precisa dialogar com o poder privado e o poder privado precisa participar desses processos. Porque quem sabe dos produtos, como vende, que forma vende, é quem fabrica, é quem produz, é quem comercializa. O poder público, ele lança aquele edital, mas ele não tem certeza absoluta do que ele está querendo comprar, às vezes. É o privado que tem certeza absoluta. Então, os dois lados precisam dialogar, isso não é um problema algum. Isso tudo faz parte de um processo licitatório atual, mas moderno. Existe até diálogo competitivo, onde se consulta a área privada para saber o que comprar, para depois se lançar a licitação. Então, existe um mercado enorme para a área empresarial, e a gente fala muito sobre isso, é o nosso desejo de expandir ainda mais alguns cursos sobre isso, menores, às vezes focado mais naquele empresário pequeno, porque dentro da lei, né, 14.133, e dentro da legislação específica para o microempreendedor, tem licitações específicas para ele também, aonde só pode fazer até R$80 mil, é o público-alvo, ele que tem que participar, é para ele esses 25% obrigatoriamente. Então, dentro desses processos, existem as preferências para esse público, só que às vezes ele não sabe que ele tem essa preferência. Então, o conhecimento entra para quebrar essas barreiras, para tirar esses medos e facilitar que todo mundo possa participar. Muito bom. Você falou sobre a importância da área privada e da área pública, de ambos estarem integrados, você falou bem sobre isso. E a empresa que está nos acompanhando, que às vezes quer começar a monitorar, a participar mais dessas contratações públicas, Lidiana, como é que essas empresas podem acompanhar assim, no dia a dia? Que dicas você dá? Onde que vai abrir contratação, quem vai contratar, quem não vai? Como acompanhar esse processo de aberturas de processos de contratação pública? Então, existe uma possibilidade sem custo algum, que seria nas plataformas, dentro dos próprios sites, portal de transparências, lá tem tudo que ele precisa, se ele tiver um plano de contratação anual publicado, lá ele sabe. No mês tal, eles vão ter uma licitação para manutenção de ar-condicionado. No mês tal, eles vão ter uma contratação de um tipo de produto que eu tenho e eu quero vender. Não, agora, se ele desejar investir um pouco mais e ele tiver condições para isso, ele pode contratar uma plataforma paga, que ele recebe tudo que é relacionado à área que ele quer vender. Existem algumas que você consegue
receber dela tipo um extrato. Olha, tem várias licitações dentro da sua área que você deseja vender, que estão vigentes e que você pode participar. Aí ele entra pela plataforma e consegue acessar. Nós também, em breve, até o mês de junho, nós queremos fazer um evento específico para a área do empresário, que a gente vai trazer para ele aí todo o cenário, traz para ele toda a legislação, ensina ele a estudar um edital, a compreender como funciona e para que ele possa também ter segurança e possa participar. Ter dentro do quadro de servidor, de funcionários dele, uma pessoa para isso, dependendo do porte da empresa, também é uma estratégia muito interessante, porque essa pessoa pode focar nesse tipo de mercado, ela consegue construir ali uma tabela de preço, de custos, para que isso seja para ele vantajoso e ele consegue concorrer com mais segurança. Para ele entender como tudo funciona, nós também da ICOGES vai fazer um treinamento para essa área. Até quero fazer um café, vou até agendar um café nesse sentido, para apresentar de forma mais clara como funciona tudo isso para o empresário que deseja participar e associado na CIPA. Muito bem, ótimo. Você falando, eu estava aqui pensando, você acredita, Lidiana, que há alguns tabus, alguns mitos ou estereótipos, digamos assim, que ainda faz com que muitas empresas não se atentem ou não vejam esse ramo de contratação pública como um ramo que também pode ser vantajoso para a empresa dela? Acredito e trabalho com isso. Sempre quando eu tenho a oportunidade de usar minha fala, minha palavra, eu digo, pessoal, não precisa ter medo. O medo, ele te trava. Ele deixa que você prospere, ele deixa que você fature nesse mercado que está aí, disponível para você. Você precisa entender como funciona. Existem várias modalidades de licitações. A sua empresa pode prestar esse serviço, agora tem que ter um fluxo de caixa, tem que ter as certidões ali ativas, você tem que fazer uma boa precificação dos seus serviços, para você poder também não ter prejuízo. Você entendendo como funciona, lendo direitinho o edital, não tem perigo, porque esse mercado público ele é auditável o tempo inteiro, ele tem, os próprios órgãos de controle fiscalizam o tempo inteiro. Existe dentro da nova licitação a ordem cronológica de pagamento, que a partir do momento que aquilo que você entregou, eles deram recebimento, liquidaram aquela fatura, eles têm que pagar dentro da ordem de recebimento, você não pode ser o último. Qual o critério, qual o motivo você foi o último, tem que ser justificado. Então, é seguro, desde que você conheça todas as regras, se capacite, tenha um bom conhecimento. Não vejo por que não acessar. Está perdendo dinheiro, na verdade. Muito bom. E me fala um pouquinho sobre o Instituto. Quais são os números do Instituto? Quantas pessoas formadas já? Quantas empresas? Há quanto tempo que tem o Instituto? Queria que você falasse um pouco sobre a atuação em si do Instituto. O ICOGES para nós é uma realização pessoal, é uma satisfação enorme a gente ver ele crescendo ano após ano, Legal. com muita, assim, sendo muito bem visto pelas pessoas, com uma boa reputação, com credibilidade. É muito legal, todos os anos a gente vê que cada ano cresce mais. Nos nossos números, nós já estamos chegando próximo dos 6.000 servidores capacitados e transformação real, efetiva de vários gestores, de várias administrações. A gente consegue impactar diretamente a administração. As pessoas falam que nunca mais conseguiram olhar para aquela atividade com os mesmos olhos, que a cabeça que se abre o conhecimento nunca mais volta a tamanho original, né? A frase nesse sentido, e eu acredito muito nisso, que quando você traz para eles tudo aquilo, por que eu fazia isso? Aonde que estava previsto isso? Qual a responsabilidade no que eu estou fazendo? E aonde vai impactar a vida do cidadão? A gente traz tudo isso, porque a nossa forma de atuar é pensando na prática. A gente não pode vir aqui falar para você reproduzir só o texto da lei. Nós somos muito focados na vivência, no dia a dia, na realidade dos municípios, porque nós conhecemos a realidade dos municípios. Então, a gente tem, assim, a maioria é município, porque a gente trabalhava em município, então a gente conhecia a realidade lá do município. E a gente consegue visualizar, Maju, real, verdadeira transformação da vida da pessoa. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Essa equipe ICOGESP é apaixonada pelo que faz, porque a gente sabe que impacta verdadeiramente a administração pública, ter os servidores qualificados. O investimento nessa área, ele surte um efeito absurdo. Muito bom. Lidiana, muito obrigada pelas informações. Sucesso no evento de abril. Você que é associado da CIPA, já segue lá o ICOGESP nas redes sociais, no Instagram, para acompanhar, para ver as turmas, os eventos. Porque, como você falou,
capacitação é algo que está ali já fazendo parte da vida, que tem que estar dentro da atividade empresarial. Não tem como empresariar, não tem como empreender sem estar, de fato, se reciclando, sem estar buscando as ferramentas de atualizações do mercado. Parabéns para você, parabéns para toda a equipe do ICOGESP, um abraço. Você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Semana que vem tem mais, viu? Muito mais assuntos importantes, histórias bacanas, porque a CIPAcast é isso. É sobre quem move a economia e o desenvolvimento de Palmas. Até semana que vem!